também. Amém, irmão? Porque nós somos ruins e o cabelo não presta. Amém, irmão? E é bênção. Glória a Deus. Que bênção, irmãos. Louvado seja Deus. Eu tenho visto que a mentalidade da pessoa, quando ela muda, irmão, quando Deus ele faz a metanoia, é tremendo, né? Muitas das vezes no passado eu colocava na internet, às vezes algumas críticas, às vezes eu queria opinar em algumas situações. É tipo assim, né? Olha, se arrepende aí porque Jesus está voltando, eu sou santo. Ou tipo, olha, irmão, você cuidado com isso aí. E a minha mentalidade mudou. E eu vejo que o Espírito Santo ele está respondendo a essa mudança. Porque quando nós colocamos no nosso coração abençoar, irmãos, eu tenho mudado até na internet. Eu tenho colocado, Jesus vai dar sua vitória. Eu vou estar orando por você, eu vou estar abençoando a tua vida. Irmão, como tem mudado. Você vê ali 50, 60 pessoas pondo nome para oração. Você vê pessoas falando, pastor, olha pelo meu marido, ora pelos meus filhos, ora. Você vê ali, hoje é dia do seu milagre. Você posta lá e você vê como a resposta também é de acordo. Por quê, irmãos? Nós temos que entender que nós estamos na terra para abençoar as pessoas. E o Espírito Santo ele tem a função dele, a qual nós não podemos fazer. Então às vezes até nos questionamentos, no monte, antigamente eu não poderia ver um questionamento que eu participava, eu queria falar. E ali no monte, nós ali em oração, teve uma hora que eu acordei e o Valdemir estava ali com os rapazes. Eu fui ali, começou a entrar em algumas questões acerca da Bíblia. O irmão perguntou, pastor, o que você acha disso? Eu falei, eu não acho nada, meu irmão. Eu não quero nem saber. Eu não acho nada. Eu não tenho que achar nada, meu irmão. Eu sei o meu compromisso para com Deus e do jeito que eu levo a minha vida. Agora se isso diz isso, meu irmão, o problema é seu, o problema é dele, irmão. Então você vê que a mentalidade muda, porque o nosso dever é abençoar. O nosso dever é através da ministração do Evangelho. Queima ele, Jesus. Através da ministração do Evangelho. Se for vir para a cabeça. Através da ministração do Evangelho, nós abençoamos as pessoas. Então a mentalidade da gente, ela vai mudando. E isso é bom, irmão. E eu tenho visto que o Espírito Santo tem trabalhado em todos os sentidos. Seja na internet, seja em casa, seja no bairro, seja na igreja. E eu tenho visto nesse lugar a graça e a glória de Deus. Isso não tem preço, irmão. Então, que o Espírito Santo faça com você a mesma coisa que ele está fazendo comigo. Nós não devemos aqui entrar em questões, irmãos. Nós devemos aqui abençoar. Quem quer me abençoar aqui hoje? Fica de pé se você quer me abençoar. Só quem quer me abençoar. Claro que se você estiver aí e não puder levantar, irmão, por alguma situação, fique em paz. Amém? Até o bebê quer me abençoar. Que bênção, meu Deus, é filhos. Façam filhos, irmãos. Faz, varão. Então a nossa intenção é essa, é abençoar as pessoas. É declarar vida. E vida com abundância sobre a vida das pessoas. Então nós não estamos aqui querendo desvendar as questões bíblicas. Nós queremos aqui abençoar e a cada dia falar, Senhor, nos ajuda. Nos ajuda a ter a mente que o Senhor tem. Nos ajuda a ter o coração que o Senhor tem. Você veja que Estevão, irmão, o primeiro mártir, ele vai ali e ele começa a pregar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. E quando ele está sendo apedrejado, ele diz assim, Senhor, não impute esse pecado a eles. Ou seja, da mesma forma que Jesus disse, eles não sabem o que fazem. Então as pessoas que te atacam, as pessoas que falam de você, as pessoas que denigrem a tua imagem, as pessoas que querem o seu mal, perdoe elas. Elas não sabem o que fazem. E abençoe. Orai pelos vossos inimigos, amai o seu próximo como a si mesmo. Libera bênção, libera perdão. E seja grato ao Senhor todos os dias, porque
Ele tem feito. Eu tenho visto, meu irmão, que Deus, Ele tem feito, Ele tem nos levado a um patamar de humildade. Você sabe que a palavra humildade, ela vem do original, que significa humus. Humus, o significado dessa palavra significa esterco. E quando Deus ele está falando de humildade, Ele está falando de humus. E você só põe esterco naquilo que você tem certeza, meu irmão, naquela plantinha que você quer o melhor, naquela plantinha que você quer que ela frutifique. Então esse é o humus que Deus tem para mim e para a tua vida. Assim como foi na vida do José, querido, os próprios irmãos dele decretaram a morte dele. Mas também os próprios irmãos dele teve que falar: pai, ele está vivo. Sabe por quê? Porque quando você caminha, querido, nessa essência do evangelho, inclusive tem até um louvor, não sei se o pastor sabe, que diz assim: estou voltando à essência da adoração. E a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Então, querido, esteja aqui para abençoar. Abençoa a minha vida. Levante suas mãos. Arranca a palavra de mim. Arranca a palavra do Senhor. Eu não sei o que você passa. Eu não sei o que você está vivendo aí. Mas arranca a palavra. Começa abençoando. Porque se nós estivermos aqui, irmão, mais para nós criticarmos, mais para nós falarmos isso é assim, eu penso que isso é assado, nós vamos perder a nossa bênção. Mas se nós queremos ser abençoados, qual que é o princípio da riqueza? É você dar. Dar é o dom de adquirir riqueza. Então quando você abençoa o profeta vai liberar palavras sobre a tua vida e vai vir dobro, 7 vezes mais. Você crê, irmãos? Então eu quero que você libere palavras para esse altar. Eu quero que você peça para o Senhor: Senhor, usa esse doidão aí, Senhor. Usa esse doidão aí, ele não sabe o que eu estou passando. Usa ele aí, Senhor, em nome de Jesus. Eu abençoo a vida desse pastor aí. Eu quero abençoar a vida dele. Fala comigo, usa a vida deles para que nós venhamos ser instrumentos de Deus. Não instrumentos nossos, não agir com a nossa própria vontade, não para falar aquilo que vem de mim, mas aquilo que vem do Senhor. E eu preciso, irmão, diariamente eu necessito da tua oração. Eu necessito que você levante a voz sobre a minha família, sobre a minha casa, sobre os meus filhos. Eu preciso da tua oração. Eu preciso que você lembre de mim quando você botar o seu joelho no chão. E até aqui o Senhor tem nos ajudado. Levante suas mãos bem alto assim. Oh, rakalabashori andaragassori andarabai. Oh, rakalabadarabashori andarabai. Oh, isso, irmão. Vai declarando aí em nome de Jesus. Isso, vai adorando o Senhor. Isso, meu irmão, vai adorando Ele. Ele é digno de toda glória, Ele é digno de todo louvor. Ele é maravilhoso. Isso, você veio aqui para adorar mesmo. Enquanto você adora, Ele responde lá na tua família. Enquanto você adora, Ele vai lá no teu problema. Porque Deus, Ele tem o prazer de servir. O único lugar, meu querido, que Deus, Ele tem que fazer essas coisas para nós, de resolver situações, é aqui na terra. Então Ele vai fazer, Ele vai te abençoar, Ele vai abrir porta onde não tem porta. Você está debaixo de um mover profético, você está debaixo de uma unção profética, você está diante da casa do Pai, e na casa do Papai, oh aleluia, na casa do Papai Ele se move. Oh rakalabashori andaragarabarabashori andarabadaraba. Oh rakalabashori andaragassori andarabashari andará. Estou. Achou aí? Achou aí? Quando a música se endurece, não vai rolar. Fica tranquilo. Glória a Deus. Vai adorando, meu irmão. Sente-se aí no seu lugar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom, amém, irmão?
e que o Espírito Santo de Deus, ele seja sobre a minha e sobre a tua vida, no nome de Jesus. Amém? Abra a palavra do Senhor no livro de Mateus, deixa eu só marcar aqui, 26, versículo 26. Daqui a pouco eu vou para cá. Aleluia. Mateus, hoje é noite de Santa Ceia. Paz, e como eu me aprofundei nesse fim de semana, nessa Santa Ceia. Fui para lá e eu não consigo entender como que as pessoas não conseguem compreender isso. Meu Deus. Mas hoje nós vamos mergulhar fundo e nós vamos aprender juntos. Amém? 26 a partir do 17. Mateus 26 a partir do versículo 17. Amém? Tema da mensagem: a Santa Ceia do Senhor. E no princípio, e no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos juntos de Jesus, dizendo: onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E ele disse: ide à cidade, a um monte, a um certo homem, e diz-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenaram, e prepararam a Páscoa, e chegaram à tarde, e assentou-se à mesa com os 12. Enquanto eles comiam, disse: em verdade vos digo, que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse vai me trair. Em verdade, o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para que esse homem, se não houvera nascido. Dá só aumenta um pouquinho do volume, senão eu vou ficar sem voz de novo aqui. Nascido. 25. E respondendo Judas, o que o traíra, disse: porventura sou eu, Rabi? E ele disse: tu o disses. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai, tá bom, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não bebereis deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saí para o monte das oliveiras. Amém? Uau, esse texto da palavra do Senhor, ele nos mostra muito acerca da graça de Deus, do favor que nós não merecemos, daquilo que Deus faz por mim, para você, e nada que nós vamos fazer por Ele nós conseguiríamos retribuir. Aqui fala do Deus que na infidelidade Ele se torna fiel. Mesmo quando você pratica injustiça, mesmo quando você fere os preceitos de Deus, Deus continua sendo fiel. Aqui fala do verdadeiro motivo de nós estarmos aqui, do verdadeiro motivo da criação, de que Deus mesmo amou o mundo de tal maneira que Ele num ato de amor, Ele deu o teu Filho, para que todo aquele cresça, não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui o Senhor fala do controle que Ele tem, da sabedoria, da onipotência, da onisciência.
Ele chega ao tal ponto mostrar isso, que ele fala: olha, vai ter um homem em tal lugar, vai lá na casa dele e fala, ache ele vai estar com um cântaro de água em cima da cabeça, e você vai lá e esse homem diga para ele que o Senhor ordenou para que seja feita a festa dos pães asmos de Páscoa na casa dele. Você vê como que o Senhor reúne a congregação, porque nós só somos igreja, irmãos. Nós só somos corpo quando nós estamos juntos. Nós só somos corpos quando nós nos reunimos. Quando o Senhor fala que você é a igreja do Senhor, Ele está te colocando como um membro à parte do corpo de Cristo. Ele não está falando que você sozinho vai conseguir ser a igreja. Ele não está falando se você não cultuar, se você não seguir princípios, você vai conseguir ser igreja. Ele está dizendo: você é a igreja porque você faz parte do corpo. Mas o corpo só é corpo quando está junto. Por isso que nós estamos aqui. E o Senhor Jesus é tão interessante que havia uma festa chamada Festa de Páscoa. Por quê? Porque comemorava a saída do povo do Egito. Comemorava ali o tempo que o povo ficou em escravidão por 400 anos, na mão daquele faraó terrível. E a Bíblia ensina que quando eles saíram daquela terra de escravidão, vem ali e passa para um novo tempo, e eles celebram. Isso é como um mandamento de Deus. Por isso que a Bíblia chama Jesus de o Cordeiro Pascal. É um tempo de escravidão que se rompe sobre a vida daquele povo. Assim também, quando nós recebemos Jesus e nós nos entregamos a nossa vida para Jesus, se rompe um ciclo de miséria, de desgraça, de sofrimento, se rompe um ciclo de escravidão. O Cordeiro Pascal é Jesus, Ele está no nosso meio. Então a palavra do Senhor, agora o Senhor, Ele fala: olha, eu não quero mais, quando Jesus vem, Ele não quer mais que nós venhamos celebrar aquela Páscoa como os Jesus celebram até hoje, como os judeus celebram até hoje. Mas Ele está dizendo: agora eu vim, e aquele mesmo significado, aquele mesmo projeto que tinha sido mantido lá atrás, é o mesmo agora. O que é tão interessante da palavra de Deus é que a Bíblia nunca vai dizer uma nova mensagem para ninguém. Não existe uma nova palavra, não existe uma nova unção, não existe isso. Existe um novo tempo, porque nós vivemos de tempo. Então você veja que Jesus, Ele reúne todos ali, porque Ele quer ensinar as pessoas a conviver juntos. Você sabe que o maior símbolo da Santa Ceia, Cristo como ressurreição, como morte, mas também Deus, Ele está ensinando ali os filhos viverem juntos, os filhos sentarem na mesa. E como é bom uma família onde nós podemos ver ali todos os filhos sentados à mesa. Como é bom isso. Então Jesus, Ele está ensinando isso. Nós sentarmos à mesa, nós celebrarmos, nós cultuarmos e nós fazermos memória. E é tão interessante que os 12 apóstolos, anteriormente, Jesus, Ele vai citar ali o nome dos 12 apóstolos. Alguns dizem que o ministério apostólico ele não existe mais. Algumas pessoas que não buscam, que não se aprofundam na Bíblia, dizem que o ministério apostólico não existe mais. E os 12 apóstolos foram eles. Mas Paulo também, ele se levanta como um apóstolo. E você vê ali o próprio traidor. Jesus, Ele não tira o traidor do meio. Assim como o joio, ele não pode ser tirado diante da igreja. Assim como as pessoas que não querem compromisso com Deus, com a sua palavra, elas não podem ser apontadas por nós. Elas não podem ser afastadas de Cristo por nós. Pelo contrário, elas têm que estar juntinho. Elas precisam crescer junto. Nós temos que crescer juntos. A Bíblia, ela vai dizer, Paulo, ele fala que é necessário que que os maus também se manifestem, que aqueles que brincam, aqueles que não dão valor à palavra, à sã doutrina, estejam no nosso meio e se manifestem, porque é necessário que aqueles que são também, que cuidam da palavra no sentido de viver ela diariamente, eles também podem se manifestar.
E todas as vezes eu tento tirar Judas da Santa Ceia e eu não consigo. Eu olho para Judas e eu quero que ele não participe. Eu olho para Judas e eu falo: o que esse cara está fazendo aí? Por que Judas está ceando? E se você for em todos os evangelhos, alguns vai dar claramente que todos comeram do pão e todos tomaram do vinho, todos. E na minha mente, na minha carnalidade, eu quero tirar algumas pessoas da Santa Ceia. No meu pensamento, eu quero excluir alguns. Eu quero me colocar em uma posição a qual eles não estão. Eu quero ser mais do que eles. Mas o próprio Jesus, ele nos ensina um pouco de humus. Ele coloca humus na nossa planta, no nosso pezinho, para que nós cresçamos. Ele coloca a humildade. E todos ali participam da Santa Ceia. E ele fala assim: isso é um memorial. Eu quero que vocês celebrem juntos. Eu quero que vocês participem. Veja comigo em nome de Jesus, lá no 1 Coríntios 11, 17. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Eu tenho estudado, irmão, acerca da Santa Ceia acho que desde quando eu me converti, eu procuro entender o que quer dizer a Santa Ceia. Mas nesses últimos 3 dias, ali orando, buscando ao Senhor, eu me aprofundei mais. Eu comecei a relembrar textos. E eu quero que você acompanhe comigo aqui no livro de 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17. Diz assim: nisto, porém, o que eu vou dizer, eu não vos louvo, porque vocês ajuntai não para melhor, não para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. Segura aí. Você precisa entender que Paulo aqui, querido, ele não está lá. Ele está escrevendo uma carta. Então você precisa na tua mente entender a logística do que Paulo está escrevendo, do que ele está falando. Então Paulo está escrevendo uma carta para a igreja de Coríntios. E ele fica sabendo de algumas coisas. É como que se alguém chegasse para ele e falasse assim: Saulo, lá na igreja de Coríntios o negócio está bagunçado lá, viu? E aí ele começa a escrever a instrução. Essa pessoa que fala para Saulo, ele está relatando algo sobre a Santa Ceia. E ele está falando: olha, as coisas ali estão meio bagunçadas. Olha, eu acho que aquela Santa Ceia lá não está correndo da forma correta. Por isso que ele diz: em parte eu acredito. Porque a pior coisa, irmão, é você saber coisa pelo ouvido dos outros e você não estar presente para saber a verdade. Como foi dito aqui num culto de quarta-feira, você precisa ouvir os dois lados. Não dá para nós tirarmos conclusões ouvindo uma pessoa só, nós temos que ouvir a outra. Não dá para nós prestarmos juízo simplesmente porque alguém falou. Pessoas vão falar coisas, mas você precisa ter esse discernimento. Mas e o outro lado, como é que é? Eu preciso ouvir. E no versículo 19 ele diz: e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem. De sorte que quando vos ajuntai no lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Assim um tem fome e o outro fica bêbado. Não tendes porventura casas para comer ou beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais aqueles que nada têm? O que eu vou dizer? Louvar-vos-ei? Disso eu não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: tomai. O que ele disse? O que ele disse, igreja? Você veja que ele pega o pão, ele parte, ele pega o cálice, ele divide, e ele vai instruindo o significado daquilo. E é tão interessante que você precisa entender que essa Santa Ceia que a gente faz aqui, ela é bem diferente da real Santa Ceia que Jesus ensinou. Por quê? Sabe qual era o cenário que era para ter hoje aqui? Hoje era para ter uma mesa aqui com muitos comes e bebes. E era para nós estarmos aqui festejando horas antes.
a alegria pascual daquele povo ter saído na lei do deserto, daquela escravidão dos egípcios, e sim celebrarmos agora pela graça a morte e a ressurreição de Cristo. Então as irmãs tinham que se reunir na Santa Ceia, comprar bastante fruta, bastante laranja, banana, comprar maçã. Essa é a Santa Ceia de Deus. Essa é a Santa Ceia. A verdadeira Santa Ceia é essa. E nenhuma igreja eu conheço que faz isso. Então era para chamar a Thaís para fazer bolo, para as irmãs aí que mexem com as comidas, falar o que nós vamos fazer para a Santa Ceia do Senhor. É uma ceia. Por isso que quando Paulo ele fica sabendo que as pessoas estão comendo demais, estão ficando bêbadas, porque não se iluda pensando que o vinho que eles bebiam na época não era um vinho que não tinha teor alcoólico. Era o mesmo vinho que é feito lá em vinhedo. Era o vinho fermentado com um teor alcoólico pela fermentação. Então tinha aqueles tonéis de vinho lá e eles bebiam e ficavam bêbados, embriagados. Então você veja que o que Paulo ele está dizendo, olha, eu vejo que uns estão comendo a Santa Ceia no seu particular e outros estão ficando bêbados, e não é assim que o Senhor ensinou, porque o Senhor ele ensinava uma comunhão. Ele ensinava os irmãos celebrarem a igreja, os irmãos serem a noiva, os irmãos estarem juntos, os irmãos, aquele partir do pão tem muito significado, aquele sangue, aquele copo ali com o cálice tem muito significado. Então você veja que mediante a essa festa, no finalzinho da festa, Jesus ali então parte o pão da graça. E aí no versículo 24, ele diz assim: e tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber esse cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo de Cristo. E é aí que você precisa entender talvez o que te preocupa a vida inteira ministerialmente, e você precisa entender isso e ser liberto, meu irmão. Veja comigo no livro de 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 21, o que é isso? Porque toda palavra tem um texto, e todo texto tem um contexto, e você tem que respeitar tudo isso, senão você não vai entender nada. E diz assim: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. O que o Senhor ele está falando com isso? Que a partir do momento que você entende que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, inicia-se ali uma nova vida em Cristo. É tudo novo. Vai ser fácil? Claro que não. Eu me comporto de maneira diferente. Disciplina, perseverança, até que a fé se torne um hábito. No livro de Números, no capítulo 9, versículo 10, a Bíblia vai dizer que lá na Páscoa, Deus ele deixou uma instituição para que as pessoas imundas não deixassem de celebrar a Páscoa. Então eles celebravam na cidade a Páscoa com as pessoas que não tinham nenhuma impureza, que não tinham pegado em mortes, pessoas que não eram leprosas, que ficavam numa cidade separada. Mas eles também diziam, disse para Moisés: essas pessoas também precisam festejar a Páscoa, não poupe eles disso, não deixe que eles não participem. Pois você vê lá, anota aí, Números, no capítulo 9, versículo 10. Eu não posso, irmãos, estar com Cristo e não procurar viver uma vida diferente. Pega no teu espírito. Pega no teu espírito, irmão. Diz assim: eu peguei.
Eu não posso estar com Cristo e achar que eu posso fazer o que eu quero da minha vida. Pega aí, irmão. Eu não posso. Eu tenho que viver em novidade de vida. Eu tenho que mudar. E isso Jesus não vai fazer por você. Eu tenho que falar de uma forma diferente. É fácil não. Você vê que às vezes eu me embaraio todo aqui, porque eu procuro ser diferente. Eu procuro até o meu português ser diferente. Eu procuro crescer em graça. Quando nós estamos dizendo Internacional Palavra e Vida, nós estamos crescendo em graça. Nós estamos crescendo em todos os sentidos. Nós começamos a viver uma vida com excelência, a ser exemplo de comportamento, de atitude. Nós começamos a ser exemplo em todos os sentidos. Por quê? Porque eu não posso ser participante da mesa de Deus e da mesa do diabo. Eu não posso tomar o cálice de Cristo e tomar o cálice das trevas. O que o Senhor ele está falando? Você está em pecado? Há perdão para você essa noite. Saiba disso. A unção, a liberação do perdão está sobre a tua vida. Seus pecados estão perdoados. Você recebe, eu recebo. Os meus pecados estão perdoados. Oh, glória. Jesus. E eu creio que um dia nós vamos estar tão branco, alvos como a neve. Eu creio que um dia nós vamos ser santos assim como o Senhor é santo. Eu creio que essa palavra tem o poder para santificar, para mudar, para curar, para limpar, para libertar, para transformar. Eu creio. Então eu recebo esse perdão de Deus. E eu falo, Senhor, a partir de hoje, essa Santa Ceia vai ser um marco na minha vida. Porque a partir de hoje eu vou ser diferente. A partir de hoje eu vou ser diferente. Eu vou agir de uma forma diferente. Então você veja que Paulo ele continua instruindo. E ele fala que no versículo 28 ele fala: examine-se pois o homem a si mesmo, vírgula, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Você veja que Paulo, ele não está dizendo assim, ó, examine-se, e se você se encontrar em alguma situação, não participe. Não, porque senão ele estaria cometendo também um pecado, porque ele foi tirado do lamaçal. Ele era o perseguidor. Como que nós, irmãos, que nós vivíamos uma vida lá atrás terrível com Jesus, sem Jesus, uma vida na prostituição, uma vida na mentira, uma vida, tantas coisas ruins sem Cristo. E nós estamos com Jesus agora, e nós vamos classificar-nos mais e colocarmos as pessoas como menos. Então ele não fala isso, ele pega a mesma orientação que ele recebeu. Você lembra que lá nos primeiros versículos ele está falando: aquilo que eu recebi do Senhor, eu também estou falando para vocês. Porque era uma instrução que não veio dele. O homem que prega dele mesmo, o homem que dá testemunho de si, é um idiota. Porque todos os testemunhos, tudo que acontece na nossa vida vem de Deus, querido. Vem de Cristo. Então ele está falando aqui, no versículo 29. No versículo 28, examine-se pois o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Ele está falando, bebe e coma. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E aí eu vou ser mais agudo, mais incisivo. Você que está na casa de Deus, você que conhece o Evangelho do Senhor, e você vive uma vida em constante pecado, tome cuidado. Tome cuidado, querido. Tome muito cuidado com o que você está falando. Você que está duvidando que Deus não te liberta, que Deus não cura, que você pode fazer o que você quiser, falar o que você quiser, ver o que você quiser, mexer onde você quer. Tome muito cuidado. Porque quando toma a Santa Ceia, você já sabe que você vai para o inferno. Você já sabe disso. Porque você não quer mudar. Não é Jesus que está te condenando, é você mesmo. E a Bíblia vai dizer isso agora. Ela vai dizer agora, ela vai dizer assim: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. E aí ele vai dizer isso para você, ó, porque se você julgar a você mesmo, você não vai ser julgado.
está dizendo isso. Se todo dia você fazer uma análise, passar um pente fino na tua vida, e você analisar, peraí, é desse jeito que vai para o céu? É desse jeito que eu estou sendo a resposta? Porque, irmão, a cruz é uma resposta para nós, mas nós temos que ser uma resposta para a cruz. Então é desse jeito que é salvo, continuando mentindo, continuando adulterando, fornicando, porneia. É desse jeito? É assim que Jesus vai levar eu para o céu? E Paulo lá na frente ele vai dizer, não, cuidado, não faça da graça um motivo para você continuar em pecado. Então é interessante que nem Deus está se responsabilizando aqui por esse juízo. Ele está colocando o juízo na sua mão, o seu juízo. Ele está falando, o homem que analisa todos os dias a sua vida, ele não é julgado. Porque se eu me encontro em retidão com o Senhor, e eu vivo uma vida em retidão, Deus também está vendo, Ele não é cego. Se eu me desvio do caminho do mal, Deus também está vendo. Se eu luto aí o combate, talvez você diz, pastor, mas é muito difícil nessa terra não pecar, talvez pecar pode ser muito, não pecar pode ser difícil, mas continuar, irmão, na constância do pecado, isso dá para evitar. Então aqui você vai ver Paulo lá na frente no livro de Efésios, no capítulo 6, no versículo 10, ele te mostrando como você vencer o pecado. Ele te ensina como você vencer isso que está te levando para o inferno. Querido, se você acredita em Deus, se você acredita na palavra de Deus, você não fica o tempo todo na permanência do erro. E Deus não vai julgar você, quem vai julgar você é você mesmo. Porque se você morre agora... Ontem eu estava lendo, está na Bíblia, irmão, estava lendo e estava escrito assim, procure, vai ler, faça que nem eu. Cuidado para não ser pego de surpresa e o juízo vir para você agora. E se o juízo vem para você agora, não é Deus que vai se levantar para te julgar, Ele simplesmente vai dizer para você o que está escrito em Apocalipse 20, versículo 11. Ele vai colocar o livro da tua vida e a palavra de Deus diante de você, vai falar, você sabia, você conhecia, você sabia, fez porque quis, continuou porque quis e agora não há mais o que fazer. Eu enviei o meu filho por você, você conheceu e você não quis viver a palavra. Foi você que não quis. Está aqui a tua vida. João tem uma visão no livro de Apocalipse 20, versículo 11, lá está escrito assim o texto, juízo final. E ele diz que ele vê o trono de Deus, os anciões, os anjos, e ele vê que abriu-se os livros, os mortos foram ressuscitados, todos se prostraram diante do Senhor e houve um juízo. E ele diz que abriu um livro, que é o livro de nossas obras, e abriu-se o livro da vida, que é a palavra de Deus. Esse livro aqui vai ser aberto para mim e para você no dia do juízo. Ele vai pegar a Bíblia, desse jeito que você está vendo aqui. E ele vai falar assim, bom, peraí, quando você não conhecia Jesus, eu não levo em conta, seus pecados foram perdoados. Mas e daqui para cá? Então você veja que Paulo, ele está instruindo, e ele está dizendo, se você se olhar para você todo dia, ninguém vai te julgar. Por isso que essa é a nossa necessidade diária. Esse é o nosso pão diário. O pão diário, irmão, não é simplesmente você pegar um texto bíblico que você lê e falar, eu li a Bíblia. Não, é você pegar e falar, Senhor, eu estou praticando isso que eu estou lendo. Eu estou praticando, eu estou na prática disso. Opa, eu estou vendo aqui, realmente eu estou sendo um marido fiel à minha esposa. Estou dentro desse versículo. Realmente aqui eu estou entregando o meu dízimo, a minha oferta, eu estou devolvendo. Eu estou dentro desse versículo. Olha, eu não sou um mentiroso, o pai da mentira é o diabo. Está aqui, eu estou dentro desse versículo, eu não fico mentindo por aí para os outros. Olha, os enganadores, olha, os roubadores, olha, eu estou dentro desse versículo aqui, eu não engano ninguém, eu não roubo ninguém. Estou dentro aqui, estou vivendo isso. Os prostitutos. Olha, eu não fico vendo prostituição aqui na internet, vendo mulher pelada, eu não fico se masturbando diante de computador, eu estou vendo aqui, estou dentro desse versículo, eu não vou para o inferno por causa disso. Quantos estão entendendo?
Então você veja que não adianta conhecer a palavra se não houver uma prática. A Bíblia, ela te dá garantia. Quando você conhece a Bíblia, ela te liberta. E se você não foi liberto ainda, é porque você continua brincando com Deus. E sabe o que vai acontecer? Pode estar na igreja, pode estar aqui. No dia do juízo você vai para o inferno, querido. Não adiantar nada. Jesus vai voltar. Essa é a Santa Ceia do Senhor. Quantos estão entendendo? Essa é a Santa Ceia. Ele não está condenando você de participar, não. Ele não está falando que você não pode participar, não. Ele não está dizendo isso. Ele está falando assim, olha, essa comunhão tem um significado de vida eterna. Você precisa entender isso. Porque você vai morar lá no céu, não vai? E para morar lá no céu, nós precisamos mostrar com a nossa vida, com a nossa forma de viver, que nós podemos viver lá. E não pense que... Não conte com o dia de amanhã nunca, querido. Não projete o dia de amanhã. Olha lá. Faça o que tem que fazer hoje. Não foi isso que Jesus disse para Judas Senhor. E Judas foi parar na onde? No inferno. Ele se arrependeu? Eu acredito que ele não sofreu remorso. Eu acredito que ele se arrependeu. Muitos dizem, Judas ficou com remorso. Não, eu creio que ele se arrependeu. Só que aquilo que ele fez foi tão terrível, que em vez de ele se aproximar da igreja, ele se afastou. E eu vou te dar um exemplo que isso acontece hoje. Toda pessoa que comete pecado, irmão, e vive numa constância do pecado, ela não resiste dentro da casa de Deus, ela sai. Ela sai. Porque ela mesmo começa a se sentir mal. Porque o próprio Espírito Santo é prejuízo para ela mesma. E não pense que o Espírito Santo não fala com ela. Fala, incomoda. E ela vai perdendo as forças. A prática do pecado leva as pessoas à perdição. Porque quem veio para a luz, meu irmão, e se entrega de corpo e alma, não quer saber mais nada desse mundo aí, não. Essa é a Santa Ceia. Então você veja assim, que quando ele diz aqui, que quando as pessoas estão ali se ajuntando, elas estão se ajuntando para pior e não para melhor. O que ele está falando? Olha, vocês estão pensando que vocês, vivendo uma vida de qualquer maneira e ceando junto com o Senhor, vocês estão fazendo algo em benefício para a vida de vocês? Não, vocês estão se condenando. Vocês estão se condenando. E ontem ali eu estudando e conversando depois com o irmão Valdemir, eu falei para ele, estava ali comigo no quarto, eu falei, irmão, você entende que eu não posso proibir ninguém de tomar a ceia? Está escrito. Mas cada um que tem que tomar a Santa Ceia tem que pensar assim, a minha vida vai ser diferente. Eu vou viver a vida diferente. Eu agora sou de Cristo. Tem alguém de Cristo aqui? Tem alguém de Cristo aqui? Todos nós. Então hoje eu te aconselho você falar, Senhor, me perdoa. Pai, me desculpa. E você ficar mais junto, próximo do corpo. Você não sai, para mim não tem jeito, a minha vida é assim, eu sou assim mesmo, esse é o meu jeito. Não, é isso que o diabo quer. Mas que você verdadeiramente, eu me lembro, irmão, lá no passado, eu nasci para Jesus fazendo a obra de Deus. Sempre viajei o Brasil e por cidades aqui de São Paulo, interior, fazendo a obra de Deus. Na época eu contava o meu testemunho, hoje já não com tanta frequência, mas sempre saí para fazer a obra de Deus. E as pessoas falavam lá, está fazendo a obra de Deus, mas ainda está fumando. Aí sabe o que eu fazia? Eu parava de fumar. Está fazendo a obra de Deus, mas ainda está fumando maconha. Eu parei. Está fazendo a obra de Deus, mas não é casado. Eu casei. Você está entendendo? Então eu procurei adequar a minha vida à palavra de Deus. Com a ajuda de quem? Do nosso amigão, o Espírito Santo. O fofucho. Quando lembra dele, você lembra logo o fofucho. Eu fico imaginando ele meio gordinho, sabe? Fofucho. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é uma pessoa. É a pessoa do Espírito Santo. E com a ajuda dele nós vamos vencer.
Você vai vencer o pecado. Você vai vencer a prostituição. Você vai vencer todos os males, a mentira, a língua grande, tudo que não presta. Com a ajuda dele. Então todos os dias isso serve para você. E o ouvido mais próximo da minha boca sou eu. Todas as vezes quando eu estou ministrando a palavra, eu falo, o Senhor está falando comigo isso. Sabe quando é manto, quando é forte, eu falo, meu Deus, Deus está falando para mim isso aí. Está para mim. O ouvido mais próximo sou eu. Então Jesus está falando para mim, Rodrigo, continue nessa caminhada de glória em glória. Continue melhorando. Continue melhorando, continue melhorando. Então você veja que Ele nos instrui para nós sermos participantes disso tudo. Mas Ele está querendo levar a gente, nós, para morarmos no céu. É muito forte, irmão. É muito forte. Não tem como nós vamos ser julgados pela palavra. Não pense que vai ser diferente para você. Então olhe para você e fale, minha vida está caminhando para o céu ou a minha vida está caminhando para o inferno? Você sabe isso. Melhor do que qualquer um aqui dentro, você sabe. Você sabe se você está caminhando para a glória ou se você está caminhando para o inferno. Você sabe. De que maneira, pastor? Com o jeito que você leva a vida. Você entristece o Espírito Santo ou você alegra? Salmo 37 diz, agrada-te do Senhor teu Deus. Ele está falando primeiro, alegre o Senhor teu Deus. Depois, Ele vai satisfazer o desejo do teu coração. Você vê a condição? A Bíblia diz, procura primeiramente a minha justiça e depois as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando Josué está olhando lá para Moisés, para ver se Moisés, ressuscita, preocupado, né, com o ministério que foi empregado a ele, porque Moisés foi um grande testemunho, e aí ele preocupado, e Deus fala, não, calma aí, vamos colocar as coisas no lugar aqui, peraí, calma, respira, respirou, agora eu vou te falar, Moisés morreu, querido. Você não tem que ficar olhando para Moisés. Olha para mim. E siga tudo o que eu te falar. Porque se você não desviar o teu caminho nem para a direita e para a direita, você vai conquistar da mesma forma que ele conquistou. Você vai receber da mesma forma que ele recebeu. Porque a única coisa que ele não fez, abra lá, no livro de Josué. Louvado seja Deus. Que Josué, Deuteronômio, Josué, capítulo 1. Acha aí, eu vou esperar você achar. Fique calmo. Hoje eu estou te instruindo acerca da Santa Ceia do Senhor. Ontem o Espírito Santo falou comigo que muitas das vezes nós pregamos uma mensagem e depois instruímos, né? Aquela coisa bem rápida acerca da Santa Ceia. Por isso que talvez pode trazer alguma confusão na cabeça. Mas hoje, e essa mensagem vai estar na internet, e quando alguém perguntar para você, mas e a Santa Ceia? Como lá você fala assim, vai lá no YouTube e coloca assim, a Santa Ceia do Senhor, tem a mensagem lá, e você vai ver o que é a Santa Ceia do Senhor, como nós tomamos, como nós fazemos. Eu creio que um dia nós vamos fazer uma festa num domingão de sexta-feira aqui. E as Santa Ceias vai ser Santa Ceia de festa, de comida, de almoço, de alegria. Quantos crê? E quando chegar no final do dia nós vamos cear. Oh glória. E diz assim, no capítulo 1, no versículo 1 em diante de Josué, diz assim: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, aí o Senhor está falando, servo de Moisés, dizendo: Moisés, o meu servo, está morto, levanta-te agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta dos vossos pés vos tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto, desde o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, e toda a terra dos heteus,
e o grande mar, o poente do sol, será vosso termo. Ninguém susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem de bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhes daria. Então somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparta da tua boca o livro desta lei, antes medita na Bíblia de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar os teus caminhos, e então prudentemente te conduzirá. Não te mandei eu, esforça-te, tem de bom ânimo, não pasme, não te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que você andar. Então o que Deus ele está falando? Filho, eu só quero te pedir uma coisa, pelo amor de mim, obedeça a minha escritura, faça tudo quanto estiver escrito na palavra de Deus, não questione, ouça, faça, obedeça, você vai avançar, você vai prosperar, eu vou te dar casa, carro, você vai ser feliz, eu vou te dar uma família, você não precisa estar com o mundo para ser feliz. Então Deus ele está só falando, obedeça. E quando você não obedece, você quer ir para o céu? De que maneira, meu irmão? Como? Fala para mim. Quer morar no céu? Não tem como. Aí não adianta você fazer cara de tadinho, eu vou para o inferno. Vai, se ficar desse jeito, vai. Claro que vai. Tomando Santa Ceia ou sem tomar, meu irmão, vai. Agora, se você falar, Senhor, eu quero obedecer, me ajuda. Aí o fofuxo, o Espírito Santo, ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar a você obedecer. Ele vai te ajudar. Senhor, me ajude a parar de fumar. Ele vai te ajudar. Senhor, me ajude a parar de beber. Ele vai te ajudar. Senhor, me ajude a parar de se prostituir. Ele vai te ajudar. Me ajude, Senhor, a parar de adulterar. Ele vai te ajudar. Senhor, me ajude a parar de mentir. Espírito Santo fofuxo, ele vai te ajudar. Me ajude para que eu pare de ser avarento. Ele vai te ajudar. Me ajude, Espírito Santo, todos esses males aí que essa terra pôs em nós. Ele vai te ajudar. Então a tua luta, Efésios 6, versículo 10, ela não é o quê? Contra a carne. Por isso que quando nós falamos, vamos orar, irmão, vamos jejuar, nós estamos só te ensinando a forma que nós fazemos para ficar em pé. Vamos para o monte. Não é porque lá tem um lugar, é sobrenatural o monte. Não tem nada lá, não é um monte de monte. Mas Jesus foi para o monte. E aí a Bíblia diz assim, sede imitadores de Cristo. Quem quer imitar Cristo aqui? Meu irmão, eu quero ir para o monte. Porque eu quero imitar Cristo. As maiores batalhas de Jesus, Jesus venceu orando lá na onde? No monte. Por quê? O que tem lá? Nunca descobri, irmão. Mas se Jesus fez, eu quero ser imitador dele. Eu vou para lá. Eu tiro períodos de retiro. Talvez porque no convívio social, dentro de casa, às vezes na igreja, é muito barulho, muitas coisas. Não que lá não esteja barulho. Tem uns irmãos lá que, meu Deus, tinha uma vigília ontem lá, meu irmão. Rapaz, eu nunca vi tanto peão humano na minha vida. Só que pensa em algo que eu senti ali dentro. Graça de Deus, presença. E eu não ficava rodando, mas eu ficava só assim no forrozinho. Fogo, comendo lá, irmão, os corinhos de fogo. E eu ficava só assim. E os irmãos, tinha uns irmãos, irmão, que os irmãos faziam aquela cara de bravo e passavam no meio de você. Mas Jesus, não deixa. Não deixa ele vir aqui, não deixa ele me tocar, Senhor. Mas foi uma bênção, irmão. Então eu quero te dar um conselho espiritual. Aquilo que você não entende, não critique. Cuidado.
Deixa Deus trabalhar. E era criança pulando. Tinha uns meninos, eu filmei a maioria da vigília, irmão. Era criança pulando, era que agora tudo eu filmo agora, meu. E era criança pulando e tal, e louvor, e uma bênção, irmão. E eu sentindo aquela presença de Deus ali, entendeu? Então essas coisas, vigília, oração, monte, leitura da Bíblia, Santa Ceia, vir para a igreja, tudo isso faz parte de uma vida de quem quer morar no céu. Batismo, aceitar Jesus como único e suficiente Salvador, tudo isso faz parte de quem quer morar no céu. Agora os avarentos, os idólatras, os prostitutos, os roubadores, os mentirosos, essas pessoas não vão morar no céu. Mesmo se elas estiverem dentro da igreja, elas não vão morar no céu. Agora, se você todos os dias olhar para você e falar: Senhor, como que eu estou? Preciso mudar nisso, eu ainda falo muita mentira, me ajuda. Me ajuda a mentir, a não mentir, Senhor. Senhor, eu ainda sou um viciado, uma viciada, Senhor, me ajuda, eu preciso me libertar. Porque eu sei que dessa forma eu vou para o inferno. É assim. E como que você mantém isso? Orando, jejuando, buscando, vindo para a igreja, lendo a palavra, orando, tomando Santa Ceia. Então Jesus, ele não está te proibindo de tomar Santa Ceia. Nunca proibiu. Porque a Santa Ceia, preste atenção, a Santa Ceia não é um sinal de santidade que te diz que você vai para o céu ou vai para o inferno. Não. A Santa Ceia é um memorial. Por isso que ele está dizendo assim: aqueles que tomam a Santa Ceia indignamente, sem discernir o corpo, sem discernir o sacrifício da cruz, essas pessoas, elas tomam para a própria condenação. Porque mesmo tomando Santa Ceia, vão morar no inferno. Porque Jesus, ele quer uma novidade de vida. Está ficando claro aí a Santa Ceia? É assim. E Paulo fala um pouquinho atrás: não se pode beber o cálice do Senhor e beber o cálice das trevas. Agora, quando um pastor olha para você e diz: você não pode tomar, foge desse lugar, porque nenhum homem pode te impedir de tomar Santa Ceia. Está entendendo? Você está entendendo? Ninguém pode te dizer: você toma e você não toma. Ninguém. Analise o homem a si. Analise o homem a si. Fique de pé. Você vai olhar para a tua vida agora. Você vai dizer: Senhor, eu vou mudar. Senhor, eu vou mudar as minhas atitudes. Essa ministração não é uma ministração para você não cear. Isso é uma ministração para você refletir e tomar uma posição na tua vida. É uma ministração para você se posicionar. Você quer ir para o céu? É você que decide. Ou você acha que Jesus vai te levar amarrado você para o céu? Você acha? Você acha que Jesus vai obrigar você a fazer as coisas dele? Você acha? Não. Claro que não. A servir? Claro que não. Ninguém pode te obrigar, irmão. Agora, quem quer morar no céu aqui? Eu quero. Então nós vamos nos esforçar. Nós vamos ficar diariamente nos policiando. Nós vamos obedecer a Deus. Nós vamos honrar ao Senhor. Nós vamos engrandecer o Senhor. Que toalha bonita. O meu sonho, irmão, sabe qual que é? É na Santa Ceia. Uma é a festa, né? Porque um dia eu ainda vou fazer Santa Ceia assim, festa. Todas as igrejas vai ter festa e nós vamos cear. Primeiro nós vamos comer, beber, feliz, brincar, colocar o pula-pula para as crianças. Quem crê nisso? Fazer grande alegria para os filhos de Deus. E depois nós vamos cear. Aí lá no finalzinho, lá para as 6 horas da tarde, onde supostamente começa o culto, aí nós vamos nos reunir. Aí vai ter aquela mesa, irmão. Eu sonho aquela mesa assim,
com mais de 400 lugares assim, dando a volta, naquela igreja enorme. Você imagina, irmão? E nós no meio, irmão, eu estou vendo nós no meio assim, ministrando a Santa Ceia, e ceando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E outro sonho que eu tenho, irmão, é que nós venhamos comprar aqui flores, jarros, panos bonitos, para celebrar esse momento. Mas sabe por que ainda nós não fazemos? Porque muitos ainda roubam a Deus nos dízimos e nas ofertas. Aí não tem dinheiro. Mas eu queria. Tem muitas coisas aqui. Pegar aqui, imagina, irmão, às vezes eu vejo em algumas igrejas tudo bonito. Até a taça do pastor é diferente. Eu falo, meu Deus, só eu que não tenho Jesus. Sabe por quê? Porque há muito desobediente dentro da igreja. Só trabalha, só recebe o salário e ela não honra a Deus. Sabe para onde vai? Não preciso falar. É assim que acontece. É assim, irmão. Não tem como correr disso. Não pense, irmão, que você vai vir aqui e vai viver a vida de qualquer maneira e você vai ser salvo. Isso serve para você e primeiro para mim, ó. Primeiro sou eu, porque o meu ouvido ele está mais próximo da minha boca. Primeiro serve para mim. Mas eu creio que o Espírito Santo, se você pedir para Ele e falar, Senhor, me ajuda a mudar, me ajuda a ser diferente, me ajuda a eu tirar essa avareza de dentro de mim, Senhor, me ajuda. E tudo isso, o Espírito Santo se agrada. Você acha que eu não queria aqui, irmão? Flores. Esses dias eu vi um jarro tão bonito de barro assim, e aí as irmãs colocou um monte de pano vermelho dentro do barro. E aí ela pegou na mesa assim, o pano ia correndo pela mesa como se fosse o sangue saindo. Eu achei tão bonito. Falei, Jesus, quero fazer também. Quero fazer uma mesa linda aqui, para você tirar foto, se orgulhar lá do seu ministério. Tem gente que se esconde do ministério, irmão. Tem gente que você não vê um obrigado da igreja lá, você não vê uma postagem, a pessoa se envergonha do ministério. Fala, não, eu vou postar, vai que sabe que eu sou crente. Mas Deus tem trabalhado. Quem tem vindo aqui na sexta-feira? Quem tem vindo? Meu irmão, tem sido sobrenatural. E vai ser assim, irmão. Porque o que depender de nós queremos acertar. Esteja certo disso. Talvez em tudo nós não conseguimos acertar, mas nós estamos querendo acertar. Nós queremos ser a noiva. Nós queremos ser santo assim como o Senhor é santo. Às vezes, né, claro, estou abrindo aqui um parênteses, às vezes minha esposa fala, você é santo? Eu falo, eu estou me esforçando para ser todos os dias. É assim que o Senhor quer, ser de santo. Eu falo. Ela pergunta, você é santo então? Estou me esforçando para todos os dias ser santo. Quando eu vejo a prostituição no Facebook, eu pulo a página. Quando alguma coisa vai me tirar do contexto da palavra, eu viro a cara. Então todos os dias eu estou me policiando, por quê? Quem não quiser ir vai ficar aqui. Eu quero morar no céu. Imagina aquele grande dia. Pregou, Deus curou, fez milagre. E aí Jesus, e aí meu irmão? Eu não te conheço não, hein? Já pensou? Você vem para a igreja, faz cara de adorador. Cara de adorador. Você acha que você convence Deus, irmão? Você convence Deus é com obediência, querido. Não é com caras e bocas, não. É obedecendo. É naquele grande dia, Deus pega você e fala, infelizmente, segundo a minha palavra, você ouviu, você passou lá 10, 15, 20, 30, eu não sei quanto tempo você vai ficar vivo na terra. Espero que você morra antes de mim, para me curtir um pouco mais. Não sei quanto tempo você vai ficar vivo aí na terra, nem eu, né? Ontem eu subindo naquele monte, parecia que eu ia fartar, meu irmão. A gente levou tanta coisa, era rede, era violão, era cadeira, era tudo assim, ó. Eu falei, e o cansaço, né? Meu coração parecia que ia explodir, meu irmão.
Você entendeu? Então nós sabemos que é assim, irmão. A fé é assim. Então não adianta você pensar que você engana Deus. Vai, pensa. Imagina naquele grande dia você não ser salvo por causa de brincadeira, por causa de besteira, por causa de bobeira, irmão. Simplesmente porque você não quis parar de adulterar, simplesmente porque você não quis parar de mentir, simplesmente porque você não quis parar de se prostituir, simplesmente porque você deu valor mais ao dinheiro que estava no seu bolso do que a obra de Deus. Imagina você ir para o inferno, irmão, por causa dessas práticas que é tão simples, é só você fazer. Não, mas eu estava lá na igreja do pastor Rodrigo. Eu quero ouvir isso assim. O pastor Rodrigo está aqui comigo. Eu quero ouvir isso. Mas você a vida inteira brincando lá, meu irmão. Minha irmã. Aqui, vamos aqui, não adulterarás. Você só vivia em adultério. Não roubarás. Eu nunca pude contar com você lá na igreja para nada. Você comprou casa, comprou carro, fez tudo, mas eu nunca pude contar com você lá na igreja. Pai da mentira é o diabo. Você mente, você é mentiroso, você é mentirosa. Avareza aqui, avarento. Olha aqui, porneia. Olha aqui, prostituto. Como que você quer entrar no reino do céu? Glutão, comelão, beberrão, drogado. Você achou que eu não poderia te libertar da droga, da bebida, da prostituição? Eu sou Deus, rapaz. Você vai entrar no reino do céu assim. Isso serve para mim. É ao contrário, né? Para mim e para você. Não serve só para você. Não está sendo dito só para você. Serve para você, para você, para você e serve para mim. Para mim aqui, Se eu tomo a minha santa ceia e eu vou ficar a vida inteira brincando com Deus, eu estou tomando para minha própria condenação. O que é isso? Eu estou olhando para o sacrifício da cruz e estou achando, eu não posso levar a vida de qualquer maneira. Sair daqui, acender um cigarro e está tudo bem. Jesus é perdão. Eu posso sair daqui, entrar na internet, ficar lá vendo mulher pelada e está tudo bem. Ou homem pelado, não sei, né? As mulheres também é terrível, né? Sobra só para os homens não, né? Aqueles fortão, né? Bonitão, né? Não sabe, ô Jesus. Ajuda nós. As mulheres não fazem isso, claro que não. Jesus. Só os homens. Só os homens fazem isso. Como é que às vezes eu vejo umas frases assim, acude, meu Deus, umas coisas assim, põe até o nome de Deus no meio. Tem uns fortão, bonitão. Então isso serve para mim. Para mim. Não pensa que eu estou falando para você, tá só. Serve para mim. Eu estou te instruindo acerca da Santa Ceia. Serve para mim e para você. Então não é para você não tomar a Santa Ceia. Paulo não disse isso. É para você tomar e você falar: Senhor, Espírito Santo, me ajuda a viver uma vida melhor, a mudar, a ser transformado pela graça. Amém? Vamos cear, irmão? Amém? Vamos cear. Vamos cear. Vem cá, irmão Valdemir, a Vanusa, né? Os diáconos da igreja, glória, né? Louvado seja Deus, que bênção. Amém.